Condiciona sua mente já volta o seu coração para o que a gente vai ser compartilhado aqui. Pode orar do seu jeito, se você quiser falar em línguas, fale em línguas. Começa a gerar esse ambiente da presença do Senhor aqui. Aleluia, Senhor. Sim, Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Senhor. Nós estamos aqui, ó, com o objetivo, ó, Pai, de aprender da tua palavra, Pai. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Aleluias. Tu és bem-vindo aqui, Senhor, no nome de Jesus. Flua no nosso meio, flua nesse ambiente, Pai. Ó Pai, nós condicionamos a nossa mente agora, Senhor, a ouvir a Tua voz. Tudo aquilo que foi preparado, Senhor, venha, Pai, manifesta aqui no nosso meio com poder, manifesta com graça, Pai, vem com a Tua presença. Deus, vai acalmando todo o coração que está agitado. Pai, nós viemos aqui com um objetivo. Sim, Pai, Tu és bem-vindo neste lugar. Toda a honra e toda a glória pertence a Ti, Senhor. Tu és digno de ser exaltado aqui nessa noite. Oh Deus, foi para Te adorar que nós nascemos. Oh Deus, e nós nessa noite, como igreja aqui, Senhor, essa classe de estudo, Senhor, começa a manifestar em cada coração aqui a Tua presença, Senhor. No nome de Jesus, abra os olhos do nosso entendimento, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor. Abra os nossos ouvidos aqui nessa noite para compreender, Pai, para compreender a Tua palavra. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Pode se sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Euler. Nós estaremos falando sobre a história da salvação nessa noite. E eu fiquei muito feliz de receber esse convite. Então prepare o seu coração, crie expectativas para aquilo que Deus vai fazer aqui nessa noite. Amém? Então qual que é a minha sugestão? A minha sugestão é que você anote aquilo que vai ser compartilhado aqui. E nós vamos aprender sobre salvação, para que a gente é salvo, por que Deus deseja nos salvar e como Ele quer nos salvar, e o que nós precisamos fazer para sermos salvos. E a gente... Boa noite, irmãos, fiquem à vontade. E a base que a gente vai começar tudo começa no propósito ao qual Deus nos criou. Tudo começa no propósito ao qual um dia Deus resgatou a nossa humanidade. E o desejo de Deus, no início da criação, é ter filhos, é ter relacionamento, é ter intimidade, é ter proximidade com nós. Esse foi o início de tudo. Então, qual que é o propósito de Deus criar o homem? Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou o seu smartphone. Aleluia. Isso, todo mundo anotando. O propósito de Deus ao criar o homem. A igreja, o objetivo de Deus, a criação do homem como vaso, e a árvore da vida e o rio de vida. Anote isso aí.
A igreja e o objetivo de Deus. Quando Deus criou o homem, irmãos, isso, estou guardando um pouquinho para vocês anotarem, tá? Ok. Vamos lá para Gênesis 1. Gênesis 1 fala assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Se nós continuarmos a ler a palavra, Deus foi criando todas as coisas, irmãos. Todas as coisas. E através da palavra. Porém, quando chegou no homem, o que aconteceu? Deus formou o homem com as próprias mãos. E num certo momento, Deus soprou sobre as narinas desse homem. E esse sopro, que foi a vida de Deus transferida para nós. Foi a vida de Deus que Ele soprou dentro de nós, formando o ser humano em alma vivente. Amém? Amém. Pode anotar isso aí. A vida de Deus dentro de nós. E como já foi dito aqui, nas outras aulas, que nós somos formados de 3 formas. Você se lembra? Me ajudem aí. Espírito, alma e corpo. Essa é a nossa formação. Nós somos um espírito que tem uma alma que habita no corpo. Então, se a gente vai trabalhar, vai os 3, né? Se a gente volta do trabalho, volta os 3 juntos. Deus, Ele formou tudo, irmãos, com muita perfeição e com propósito. Qual que é o propósito? O propósito, quando Deus criou o homem e a mulher, ser a imagem e semelhança dele mesmo. Porém, nesse meio da criação, partindo desse princípio, Satanás também estava ali. Sim ou não? Sim. Satanás, ele estava ali no Éden. E quando Deus criou Adão, depois ele criou Eva, que vocês já sabem a história, sim ou não? Foi tirado da costela. Deus deu uma ordem, irmãos. E qual foi essa ordem? Que eles podiam desfrutar de tudo. De tudo, irmãos. Deus falou para Adão assim: Adão, cuida do meu jardim. Deus deu uma missão para Adão. Porém, ele também deu uma outra ordem. Qual foi a ordem? Qual árvore que era? Não. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Existe a necessidade, irmãos, vocês que se propuseram a conhecer mais da palavra através desse estudo, separou esse tempo para buscar a Deus, de conhecer a palavra de Deus.
a importância de você e eu termos um fundamento sobre o conhecimento da palavra de Deus. Para quê? Por que nós precisamos conhecer a palavra? Para que não possamos ser enganados. Quando a gente aprende sobre a palavra, dificilmente nós seremos enganados. E quando Deus nos criou, Ele nos criou com ouvido, nos criou com boca, nos criou perfeitos. E para reconhecer a voz dEle. Se você fechar os seus olhos, e você pedir um conhecido, vou citar o exemplo, o Yuri. Se o Yuri fechar os olhos, e eu pedir o Daniel para falar alguma coisa, o Yuri possivelmente, com toda certeza, ele vai reconhecer a voz de quem? Do seu pai. Então, essa intimidade, quando Deus criou, quando Deus chegava ao encontro todas as tardes, Ele procurava por Adão e existia um relacionamento. Existia um relacionamento profundo entre Adão e o Criador. Porém, o que acontece, irmãos? Eu não posso deixar de explanar essa base, porque nós estamos falando sobre a história da criação. Então, aqui nós estamos construindo algo que nós precisamos estar bem fundamentados. O ponto 2, aqui diz que sobre a criação do homem como um vaso. Nós podemos ver como é maravilhoso o plano de Deus. De acordo com esse plano, Ele criou os céus e a terra, e finalmente Ele criou o homem, o centro da criação, de forma muito específica. Se você ler Gênesis 1, 26, alguém lê para mim, por favor. 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Tá. Meu irmão, eu estou recebendo uma informação técnica ali. Lê com o microfone. Glória a Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Ficou claro esse ponto? Deus nos criou para quê? De acordo com o texto. Para dominar. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos especiais. Nós não fomos criados e haja o homem. Foi assim? Foi como? Deus separou um tempinho, foi lá e moldou, depois soprou esse fôlego de vida. Tem um outro texto, lê para mim 1 Tessalonicenses 5:22. Aliás, eu vou ler aqui, mas pode abrir aí. Nós vamos caminhar muito dentro da palavra, tá, irmãos? Deixa eu voltar aqui. 5:22. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, obrigado. Como nós estamos falando, Deus soprou o Espírito dele sobre nós. Segundo ponto. A segunda parte foi a alma. A alma, ela é a parte psicológica. É onde está a nossa personalidade.
também foi dito aqui. Vocês se lembram? Ela é composta por 3 partes. Anote aí. A alma é composta por 3 partes. A mente, a vontade e a emoção. Por exemplo, para a gente entender esse estudo, a gente está usando a nossa mente. E a nossa mente, ela tem um poder muito, muito engraçado, né? A gente tem os nossos olhos e se a gente perder a linha de raciocínio, para a gente voltar é muito difícil. Para a gente perder uma linha de raciocínio é muito fácil, irmãos. Então, por isso, nós vamos construir isso lentamente aqui. Então, na nossa alma, acontecem várias coisas, né? Acontece a alegria, acontece a emoção. Isso tudo é feito pela a nossa vontade. E a alma é uma parte que nós também podemos conhecer a Deus. Quando nós somos salvos, a nossa alma entra nesse processo. Mas voltando, a parte do nosso espírito é a parte onde Deus fala conosco. Aonde Deus fala conosco? No nosso espírito, anota isso também. É a parte mais profunda. Existe a expressão o homem interior. Notaram? O homem interior do coração, que é a parte mais profunda e é a parte que nós precisamos conhecer a Deus. Eu dava um estudo para um jovem agora à tarde e a gente entrou numa passagem de quando Nicodemos estava no caminho, vou fazer parênteses aqui, tá, se vocês me permitem, e ele encontra com Nicodemos e a palavra foi qual? Você precisa nascer de novo. Já ouviu essa expressão bíblica? Aí o rapazinho que trabalha comigo falou, mas como assim? Foi a mesma expressão do texto, né? Aí Jesus fala, né, que é o nascer da onde? Do Espírito. Quando nós recebemos a Cristo Jesus, abrindo um parênteses aqui, é isso que acontece em nós. Então eu estou falando aqui para novas criaturas. Novas criaturas, nós nos tornamos uma nova criatura. Nós recebemos esse Espírito de Deus em nós. Vamos entrar na parte da árvore da vida? Pode ser? Volto a dizer, quando Deus criou o jardim, Ele colocou essas 2 árvores. Uma árvore que é do conhecimento do bem e do mal, e a outra árvore, a árvore da vida. Ele colocou isso tudo no jardim, aonde o homem habitava, aonde o homem passava mais tempo, aonde o homem estaria convivendo. Porém, a serpente, ela aparece nesse momento. Aqui fala da qualidade das 2 árvores, mas eu não quero entrar nesse detalhe ainda. Quando nós conhecemos e obedecemos aquilo que Deus nos manda fazer, nós temos um direcionamento, irmãos. Nós não temos desculpas para apresentar a Deus. Nós não temos o que dizer para Deus, porque Ele é muito claro. E dentro desse relacionamento, Deus procura também ser muito claro conosco. A árvore da vida, ela estava no centro do jardim. E essa árvore, ela simbolizava Deus como vida para o homem. Não era só um lugar agradável, um lugar belo, mas era um lugar onde o homem podia receber Deus com sua vida
e com a sua alegria, e ali ele cumpria o propósito eterno. O homem foi criado à imagem e o quê? Mas faltava-lhe ainda, que o texto diz, receber Deus como vida. Sem a vida de Deus, o homem é totalmente incapaz de expressá-lo e representá-lo. Tem pessoas que nós queremos cobrar um comportamento dele do céu. Para nós que recebemos a Jesus, irmãos, nós temos que manifestar a glória de Deus aqui na terra. Mas uma pessoa que não recebeu essa vida, ele vai viver essa natureza caída. Ele não tem como expressar a glória de Deus. Olha para o seu vizinho aí. Se ele é uma nova criatura, ele tem que expressar a glória de Deus. E digo mais, a glória, ela não tem a ver só com comportamento de caráter. A glória não tem a ver somente com comportamento de caráter. Então Deus apresenta as duas árvores, que é a árvore da vida, e qual que é a outra árvore? Abra sua Bíblia em Gênesis 2, 9 e 10. O Velho Testamento, irmãos, a Bíblia toda, ela é um conjunto de 63 livros na nossa Bíblia. Lê para mim aí, por favor. Quem está com o microfone? Não? Então vamos lá, vou ler aqui. O Senhor Deus fez nascer então o solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim, comprovando, estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do quê? No Novo Testamento, irmãos, nos mostra que a árvore da vida, ele aponta para Cristo. Se você abrir em João 1,4, diz que a vida estava nele. E em João 4,6, o Senhor diz que ele é o caminho. E em João 10,10, o Senhor diz: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Então, a palavra de Deus fala que Jesus é a vida. E quando nós recebemos a Cristo como Senhor, o que é que entra dentro de nós? Entra a vida de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Cristo é essa palavra. Vamos para o ponto 2? Deixa eu voltar aqui. Vamos falar um pouco sobre a queda do homem. Antes do homem cair, existia uma dependência do homem de Deus. O homem dependia de Deus para tudo, apesar de ter uma missão. Eu não sei se vocês conseguem imaginar comigo, você trabalhar o dia todo e quando chegar no final do dia, Deus encontrar com você. Seria gostoso? O que você falaria para Deus? Nó, Deus, meu dia foi, né, naquela época, antes do pecado, era top, né? Era lindo encontrar com Deus. Imagina, eu vou fazer uma ilustração pessoal. Imagine, irmãos, Deus chegando, Adão. Aí Adão vinha, né, com Eva. Bacana, Deus, está tudo jóia, então vem cá, senta aqui, ó. Vamos comer umas frutas aqui? vamos junto. Aí Deus chega, e aí, Adão, como é que foi o seu dia, Adão? Não, meu dia foi bacana, eu estava cultivando, né? Eu estava aqui trabalhando, foi lindo, eu estava com a minha esposa maravilhosa, nós curtimos o dia, a gente entrou nesse rio maravilhoso, nadamos um pouco. Irmãos, a gente não consegue imaginar, a gente imagina um Deus fechado às vezes.
Mas se a gente saísse dessa casinha, imaginássemos Deus como nosso amigo, um Deus desarmado, um Deus que nos acolhe, um Deus que não nos julga, é Cristo. Cristo, Ele fez isso por nós. Mas voltando à queda, o que aconteceu na queda, irmãos? A serpente chega para tentar arruinar o propósito de Deus. Sim ou não? Existiam duas árvores. A árvore da vida, que era a árvore da dependência. E havia a árvore do conhecimento, que é a árvore da independência. Anote isso aí. A árvore do conhecimento é a árvore da independência. É quando a gente decide viver segundo o nosso conhecimento e não na dependência de Deus. E essa independência, ela causou a queda do homem. Aí a serpente vira e fala o quê? Foi assim? Vamos lá para o texto? Irmãos, eu gosto de ler a Bíblia, tá? Vamos lá para o texto? Está em Gênesis 3, tá? Lá fala assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, olha que incrível, irmãos. Olha que incrível. A árvore estava ali o tempo todo. A árvore estava ali o tempo todo no jardim. Porém, quando ela recebeu uma sugestão, os olhos dela começaram a brilhar. Isso acontece no nosso dia a dia? Quando nós somos atraídos, né, o nosso coração, de repente está tudo normal, o nosso coração é atraído. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que ele também fez o quê? Naquele momento, irmãos, o que aconteceu? Os olhos foram abertos. Os olhos foram tanto abertos que eles perceberam que eles estavam nus. E quando eles perceberam que estavam nus, o que aconteceu? Não, eles não se esconderam. Eles ficaram com vergonha. Fez o quê? Pegou uma planta lá, umas folhas, e se tamparam. Como é que é, pastor Daniel? Isso. Ou seja, tudo era natural, irmãos.
Tudo era natural. Porém, entrou o quê? O pecado. O que é que entrou ali? Entrou uma outra natureza. Qual natureza? A natureza pecaminosa. Eles perderam a intimidade e o relacionamento com Deus naquele instante. Foi uma escolha. Na nossa vida, irmãos, nós fazemos escolhas. Esse foi o grande problema. O resultado disso, eles não conseguem fazer o bem que preferem, mas o mal que não quer. Como diz Paulo, né? Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo da morte? Isso está em Romanos 19, 24. E essa foi a grande tragédia na história humana. Irmãos, isso traz-me tristeza no coração, sabe? Isso me traz tristeza no coração, porque muitas vezes nós temos tudo com o Senhor e nós decidimos não ouvir a voz do Senhor. Às vezes a nossa vida está toda certinha, sabe? A nossa vida no completo, não vou citar áreas aqui não, nossa vida está toda bacana e nós decidimos não ouvir a voz do nosso Criador. E principalmente hoje, quando nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, que é uma voz que fala diretamente, que está o tempo todo conosco. E nós decidimos não dar ouvido à voz do nosso Criador. E se nós voltarmos para o texto, a partir daquele momento ali, o homem começa a ter o quê? Problemas. A partir daquele momento ali, o homem começa a ter problemas. O maior problema, qual foi o maior problema? Vocês me ajudem? O maior problema, qual que foi, irmãos? Não se distraia. Qual que foi o maior problema? O relacionamento foi quebrado. O relacionamento ele foi quebrado. A confiança, se formos falar sobre a confiança, quando chegou o fim do dia, irmãos, quando chegou o findar do dia, quem que chegou? O Criador chegou, e ele já chega perguntando assim, Adão, aonde você está? Aí eu vou abrir um parênteses aqui, se vocês me permitem. Eu ouvi uma vez, mas eu vou fazer o comentário antes. Será que Deus não sabia onde Adão estava? Só que tem um porém, irmãos. Deus, ele é santo. O nosso Deus não compactua com o pecado. Se você estiver em pecado, Deus não vai estar com você. Você pode ter certeza disso. Eu lembro, mas Deus, ele me abandona. E a gente não vai entrar nesse mérito, não, mas eu ouvi um pastor falando uma vez que me marcou muito, né? Adão já não estava mais em Deus. Aí Deus vai, Adão, cadê você? Né, se a gente fosse pegar essa expressão, eu não sinto você mais em mim, Adão, o que aconteceu? Eu não estou sentindo você, onde você está? Aí Adão aparece e fala o quê? Quer que eu leia? Adão fala assim, Senhor, eu ouvi o quê? Né? Vamos lá. Os olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Capítulo 3, versículo 7. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se. Vou citar um exemplo aqui que vocês vão se lembrar. Você já fez alguma coisa errada, e aí vocês estavam sozinhos em casa e tal, aí você ouve o seu pai chegando. Que deu ruim, né? Tipo assim, vamos esconder. Né? Às vezes a gente se quebrou um prato, a gente esconde o prato, a gente se quebrou algo,
Eu me lembro que quando a minha mãe comprou uma televisão a cores na época, foi aquele sucesso. Eu e a minha irmã, naquela alegria toda, de repente eu apertei o botão ali da televisão, que era de um conector, e o conector travou. Falei, acabou a minha vida, vou despedir do povo, que minha mãe era muito brava. Já aconteceu com vocês? De repente, se eu passasse o microfone aqui, era só história legal, a gente ia passar aqui a noite toda morrendo de rir. E isso que aconteceu. A intimidade acabou, entrou o medo. Por que eles estavam com medo? Eles não tinham medo da presença de Deus. Acontece com a gente, quando a gente faz, eu uso uma palavra forte, mas vou usar, quando a gente faz coisas erradas, quando a gente peca, a gente quer se encontrar com Deus ou a gente quer correr de Deus? Por que a gente quer correr? Por que um monte de crente está com medo de Deus? Medo, vergonha, o que mais? Consciência do pecado, né? O que Deus vai fazer comigo agora? Ele vai me dar um cocão, ele vai me jogar no inferno. A gente começa, se quebra. O pecado, ele tem esse poder, irmãos. O pecado, ele tem o poder de nos afastar de Deus. Mas eu vou falar que nosso Deus é um Deus amoroso e que Ele não desiste da gente. E o próprio texto fala isso. O próprio texto fala isso. Eu preciso de ler esse texto. Ouvindo o homem, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Aí a gente imagina, né? A gente escondendo, né? Eu tenho que simular, irmãos, eu não aguento. Suponhamos que aqui é a árvore, tá? Deus está vindo lá. A gente, ó. Aqui, ó. Tá lá, ó. Adão, cadê você, meu lindo? Ó, Senhor, eu estou aqui. O que aconteceu, Adão? O que aconteceu? Onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu e por isso me escondi. Ele escondeu de Deus porque ele estava nu, irmãos. Olha que coisa linda, né? Ó, eu estou nu, deixa eu esconder de Deus, como se Deus não fosse o Criador. Para quem já foi pai aqui, né? Quantas vezes nós já limpamos o bumbum dos nossos filhos? Quantas vezes Deus já não tinha limpado, entre aspas, né? Vamos criar um conceito aqui entre nós aqui, né? Quantas vezes Deus já não tinha limpado o bumbum de Adão e de Eva, né? Deus já conhecia-os. Deus pergunta o quê? Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Senhor, oh Deus, a mulher, né? A mulher que tu me deu, a minha companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Primeira coisa que o homem fez foi culpar a mulher, certo? Não. Primeira coisa que o homem fez foi culpar Deus. A mulher que tu deste, Senhor, me deu do fruto. Nós temos a tendência, irmãos, a terceirizar os nossos problemas. Nós terceirizamos em casa, nós terceirizamos no trabalho, nós terceirizamos na igreja, nós terceirizamos nos nossos sonhos, nós terceirizamos, nós temos essa tendência desde Adão. Como assim desde Adão? Vamos seguir para concluir essa parte. Irmãos, eu estou na liberdade aqui, tá? Não estou muito preso ao script não, tá? Eu creio que o conhecimento tem que vir junto, mas eu creio que o Espírito Santo também tem que estar junto aqui. E perguntou, né? Deus à mulher:
que foi que você fez? O que é que você fez, mulher? Respondeu ela. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente. Então, voltando aqui para o texto, três consequências de problemas começou a acontecer. Anota aí. Primeiro, você pode colocar assim, consequências dos problemas perante Deus. A condenação de Deus. Eu acho que está no slide aqui, deixa eu ver aqui. Não está no slide. Espera aí. Aí, pode anotar. A condenação de Deus, a ira de Deus, o julgamento de Deus. A condenação de Deus, a ira de Deus e o julgamento de Deus. Pela desobediência, vou esperar os irmãos anotarem. A condenação de Deus, a ira de Deus e o julgamento de Deus. Então, quando o homem pecou, foi isso que aconteceu. A consequência vem. A condenação pela desobediência ou transgressão de Adão. Nós todos ficamos sob a condenação de Deus. Se você abrir em Romanos 8, 5, 18. Romanos 5, 18. Romanos 5, 18. Anota o texto. Anota tudo para você não esquecer. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Irmãos, por que nós temos essa natureza pecaminosa dentro de nós? Eu vou te contar um segredo, vocês querem saber? Talvez nós não vamos entender isso que eu vou falar agora, hein? Quando Deus criou Adão, todos nós estávamos ali, em Adão. E olha, como que você me explicar isso? Vocês querem saber como eu vou te explicar? Eu não sei. Porque normalmente nós buscamos lógica para tudo, né? Não, como assim eu estava em Adão? Eu estava dentro de Adão? Você estava dentro de Adão. Como? Não sei. Mas nós estávamos em Adão. A Bíblia fala isso. Todos pecaram, separados, estamos da presença de Deus. Se nós estamos separados, mas a criancinha nasceu, como que ela pecou? Né? A gente não fala isso? Sim ou não? Sim. Como? Porque nós estávamos em Adão. Nós recebemos essa natureza pecaminosa. Como? Em Adão. Por isso, que nós precisamos fazer essa nova aliança em Cristo Jesus. Para que em Cristo Jesus nós somos reconciliados. Aleluia. Nós estamos falando sobre o processo das consequências, né, da queda do homem. Então nós somos incluídos nesse pecado. Por isso, quando Adão foi julgado por Deus, o que aconteceu conosco? Nós também fomos julgados. A ira de Deus, segundo ponto. Por termos sido condenados por Deus em Adão, todos estávamos debaixo da ira de Deus. Em João 3,36,
João 3, 36, anota o texto aí, eu já vou lendo aqui. Vem algo muito legal. Quem crê no Filho tem a vida, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Tem um texto também em João que fala que quem não está em Cristo já está condenado. Já está condenado. Ah, eu nunca ouvi falar de Jesus e tal. Com todo respeito, irmãos, o problema é seu. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus, não vai ter desculpa. A Bíblia diz que o Evangelho vai ser pregado a toda a terra, e o que vai acontecer depois? Volta de Cristo. Não vai ter desculpa quando se apresentar. Vamos voltar para o texto? Vamos lá de novo para o texto de Gênesis 3, para provar isso, né? Eu sei que vocês já conhecem, vocês são pessoas que leem a Bíblia, amém? Glória a Deus. Não precisa levantar a mão, irmãos. Vocês já leram a Bíblia hoje? É a pergunta que eu sempre faço para minha filha. Eu chego em casa, ela está no telefone ou ela está no celular, na TV, e a gente começa a conversar. Eu falo: você já leu a Bíblia hoje? Não precisa levantar a mão, porque eu quero crer que todos já leram a Bíblia hoje. Aleluia. O Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A Bíblia é algo completo e que revela a Cristo em Gênesis. Nesse versículo, irmãos, eu estava lendo um pouco sobre ele. Você já meditou sobre esse versículo alguma vez? Quando fala assim, ó: maldita é você todos os rebanhos domésticos e todos os animais selvagens, sobre ventre e tal, porém inimizade entre você e a mulher, e entre a descendência e a descendência dela, e lhe ferirá a cabeça, e você ferirá o calcanhar. Deixa eu ver se eu volto aqui para o texto. Mas aqui está revelando sobre o propósito de Deus na vinda de Jesus, que Jesus viria de uma mulher, sim ou não? Que foi quem? Maria. E que Jesus Cristo pisaria na cabeça dessa serpente. Quando você pisa na cabeça de algo, o que é que acontece? Quando você esmaga e tal, você mata. Você apenas não fere. E Jesus... Pegou? Pegaram? Jesus, ele vai fazer isso com Satanás, irmãos. Jesus, no último dia, vai esmagar. E quando fala do calcanhar? O calcanhar fala sobre a morte de Cristo na cruz. Quem é ferido no calcanhar não morre. Não matou. Eu falei: uau, como assim, Deus? E a descendência da serpente, né? É todos os maus, é aqueles que querem continuar vivendo a vida errada. Eu estudei um pouco sobre isso, achei isso fantástico, irmãos, porque às vezes nós lemos a Bíblia. Quando você estiver lendo a Bíblia, faz algo. Fala assim: Deus, me revela algo que vai além. De repente você propôs a ler a Bíblia o ano todo. Não, hoje eu vou ler o versículo todo. Mas quando chegar num versículo, irmãos, e aquele versículo tem um capítulo, né? O que é o capítulo? É aquele capítulo que vai dividido ali em versículos. Mas suponhamos que você propôs a ler o livro de João. Aí hoje eu vou ler o livro de João 1.
Amanhã eu vou ler o livro de João 2. Mas, de repente, quando você for ler o capítulo 1, você vai ler os 3 primeiros versículos, de repente você vai parar ali e fala assim, poxa, o que está acontecendo aqui? Quando eu estava lendo sobre isso, eu falei, como assim? O calcanhar, o pisar na cabeça. Aí você para, irmão, e fala assim, Deus, traz a revelação no meu coração. Porque às vezes não precisa, irmãos, de você ficar esperando só no pastor. Nós, vou abrir um parênteses, se me permite. Posso? A gente conversava essa semana um pouco, o Vitinho, a gente encontrou no... Posso colocar aqui? A gente encontrou no velório de uma conhecida que perdeu a mãe e tal, e a gente começou a compartilhar, encontramos com o Yuri e tal, o pessoal louvou lá, coisa mais linda do mundo, e ali no velório, trazendo louvor ao Senhor, né, reconhecendo a grandeza, que Ele é o Criador de todas as coisas, né? E em um certo momento a gente parou para compartilhar sobre isso, e veio uma revelação para a gente ali. Irmãos, se eu reunir com o Yuri, se eu reunir com a Clara, minha filha, se você reuniu com a sua filha e começou a compartilhar da palavra de Deus, o Senhor se faz presente ali. A manifestação do Espírito Santo vai acontecer ali. De repente não acontece o reteté, né, que é muito gostoso, né, falar em línguas e tal. Eu vejo que essa igreja aqui é uma igreja bem avivada. Amém? Às vezes não acontece, mas o culto está acontecendo ali. Então a palavra, quando você estiver lendo, o autor está junto com você. Quando você lê, você tem uma autoridade. Quando você se entrega a Cristo, o Espírito Santo começa a morar dentro de você. Você tem essa liberdade, você não precisa mais de um sacerdote. Eu falava para um jovem que eu comecei a aconselhar ele às 5 da manhã, começamos hoje, 5 da manhã, irmãos, 40 dias eu fiz um propósito com ele, e depois que eu fiz esse propósito com ele, eu virei para minha esposa e falei assim, amor, o que eu fui arrumar para mim? Eu falei com ela, o que eu fui arrumar para mim? Eu falava com a Deinha aqui, né? O que eu fui arrumar para mim? Aí quando deu 4h50, pastor Daniel, eu acordei e fui lá para o meu estúdio, a gente teve um encontro maravilhoso, mas o que? Eu creio que Deus pode mudar a vida das pessoas através da sua vida, não apenas da vida do pastor Daniel. Às vezes a gente espera a semana toda para receber uma palavra, sendo que nós, mesmo que seja às 5 da manhã, que é um horário lindo, irmãos, mesmo que seja um horário lindo, sabe? Deus, Ele fala com você. O pastor é bênção, o pastor vai trazer direcionamento para a igreja, o anjo da igreja é a coisa mais linda. Mas durante a semana nós podemos ter comunhão com Deus, perguntar para Deus, Deus, o que tu quer de mim? O que tu quer revelar para mim? Vou mais a fundo, irmãos. Às vezes a gente fica esperando o profeta. É verdade. É verdade. Às vezes a gente fica esperando o profeta. Eu vou lá na igreja tal, que Deus vai falar comigo através do profeta. Aí você chega lá na igreja com aquela expectativa e o profeta não fala nada. E Deus falou o tempo todo com o pastor aqui em cima. E você está esperando. Deus usa profeta, irmãos. Irmãos, para fechar o meu horário para o lanche, eu fiquei a vida toda sem ouvir profeta. Eu ia na igreja de pentecostal só para ouvir a palavra, que os pastores pentecostais, eles falam da palavra de uma forma que me marca muito. Aí, há um tempo atrás, Deus decidiu usar profeta para falar comigo, falou uns 6 meses direto, eu já não estava aguentando mais profeta. Lá na loja era um atrás do outro, eu ia dar um bombom para uma irmã, que trouxe a mãe para comprar um frango, a irmã pegava na minha mão e pá, e começava. Mas enfim, Deus fala com todos nós. Então, quero encerrar esse momento. Deixa eu só finalizar esse ponto. O julgamento de Deus. Pode, gente? Pode. Ponto 3. O julgamento de Deus. A gente leu. Finalmente, pelo pecado de Deus, o homem será julgado por Deus. Em Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Eu vou ler aqui também. Hebreus 9, 27. É um versículo que eu amo. Da mesma forma,
como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então não existe essa história, irmão, de reencarnação. Se alguém falar, eu vou voltar como cachorro na outra vida, não existe isso. Morreu, acabou. Morreu, acabou, irmãos. Amém? Depois disso, lançado no fogo pela eternidade, Apocalipse 20:15. A Bíblia diz que o fogo eterno foi preparado para Satanás e os anjos que o seguiram, que seguiram na sua rebelião contra Deus, e não para homens. Sabia que esse lago foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos, não foi preparado para a gente. Só que Satanás é um ser muito esperto. Se você acha que não, ele é muito esperto, ele está aí desde o início, já passou vários homens na vida dele. Ele quer enganar e levar o quanto mais homens para esse lago. Apocalipse 20:15. Então, o homem, para fechar, ao lugar de desfrutar da vida de Deus, o homem foi condenado à morte e a sofrer o mesmo julgamento de Deus para Satanás. Vou dar um intervalozinho aqui de 10 minutos, pode ser? Agora é 8h30, 8h40 a gente volta. Deus os abençoe. Aleluias. Vamos nos recompor? Ok? Então nós vamos para a parte agora, o problema no interior do homem. Anota aí, por favor. São 3 problemas aí que aconteceu. Morte no espírito, né? Morto no espírito, arruinado na alma, corrompido no corpo. Aí nós usamos um exemplo. Anotaram? Estou gostando de ver vocês anotando, viu? É isso aí, ó. Você sabia que quando você anota, você aprende mais? Né? Quando a gente ouve alguém, a porcentagem de aprendizado é muito pouco normalmente. Você sabe a porcentagem qual que é? Não? Querem saber? Vocês vão ficar assustados, hein? Ó, os problemas no interior do homem, quais são? Primeiro, morto no espírito. Segundo, arruinado na alma. Terceiro, corrompido. Acho que faltou uma palavra, faltou uma letra aqui. Corrompido, né? Corrompido. Depois eu arrumo. Agora vocês estão atentos. Apareceu um erro lá, vocês estão tudo ligados, né? Corrompendo a palavra. Mas só para fechar, gente, quando a gente só ouve a palavra do pastor no domingo e a gente não anota, a gente não grava, não faz nada, você vai embora com, sabe quanto por cento na sua mente? 5%. Quando você anota, aí sobe para uns 10 ou 15, salvo engano. Mas quando você ensina outra pessoa, aí não tem mais a medida.
Tipo assim, você aprendeu o máximo. Então você pode chegar em casa, você vai explicar essa matéria para alguém. E ela vai ficar guardada no seu coração. Eita! Estude também. Vamos lá. Tem uma ilustração do menino que desobedeceu a mãe e ele comeu o veneno. Aí ele criou 2 problemas para resolver. O primeiro problema é com quem? Com a mãe, né? Que é um problema externo. E o segundo problema é o interno, né? Que é o veneno que ele ingeriu. Então, ao comer da árvore do conhecimento, o homem não somente transgrediu a palavra de Deus, o que pode ser resolvido com o perdão de Deus, mas recebeu dentro de si a natureza pecaminosa, que é corrupta e satânica. Assim todo ser foi amortecido, arruinado e corrompido. Morto no espírito. Paulo diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Se você abrir aí em Efésios 2, 1, eu vou ler aqui também, para a gente ganhar tempo. A palavra diz assim: vocês estão mortos em suas transgressões e pecados. O espírito do homem, então, ele foi amortecido. Ele perdeu a sua função de entrar em contato com o nosso Criador. Então, dessa forma, o homem, quando ele não tem Cristo, já ouviu falar? É assim, ó, quem tem Deus no coração, a chance de 100% levantar, se não tiver um ateu, é grande, né? Todos acreditam. Desculpa, irmãos. Todos acreditam que tem essa conexão com Deus, né? Minha fé. E de repente acontece alguma coisa, um milagre, né? Mas o milagre acontece pela fé. O milagre acontece pela fé. Mas nós precisamos de crer em Cristo de 2 formas: dele como Senhor e dele como Salvador. Me lembrei de uma passagem bíblica que 10 foram curados e 1 só voltou. Nós não podemos ter fé como muitos têm e procuram Deus apenas para receber uma cura e estarem satisfeitos com essa cura e não ter a preocupação com a nossa alma, não ter a preocupação de ter esse ligamento com Deus. Então o homem, quando pecou, o espírito dele entrou num processo de ficar sem esse contato com Deus, mortificado. Só dentro disso. E quando a pessoa pergunta para você assim: como é que você ouve Deus? Como é que você sabe que é Deus que está falando com você? Me fala, me conta, como é que você sabe que Deus falou com você não fazer isso? Um exemplo, minha filha, né, antes da Cintia engravidar, Deus falou comigo, né? Você vai ser pai de uma criança e ela vai se chamar Clara, vai ser uma menina. Eu falei assim: é mesmo, Senhor? Vai ser uma menina? Aí Deus falou assim: é mesmo. Você vai ser pai de uma menina e ela vai se chamar Clara. 2 meses passou, Cintia engravidou, eu já falava para as pessoas que era uma menina. Quem nasceu? Clara. Mas como é que Deus falou com você? Deus já falou com você e você teve o discernimento que foi Ele? Você teve aqui algo dentro de você que falou: nossa, é Deus. Como é que você sabe que é Deus e não é Satanás? Que não é a terceira voz. Para que isso aconteça, você tem que calar a sua voz. Você tem que conhecer a voz de Deus. Da mesma forma que eu dei o exemplo do Yuri fechando os olhos, e se a esposa dele falar amor, ele já sabia que foi a sua esposa. Se eu tiver com meus olhos fechados, como é que eu faço isso? É no dia a dia, irmãos. É ler na palavra, deixando a palavra entrar. A palavra vai entrando dentro de você. A palavra de Deus, a palavra
A palavra de Deus está onde? Na Bíblia. Deus fala de várias formas, mas aí o homem perdeu esse contato com Deus. Aí, nesse pecado, a alma dele também foi arruinada. Porque entrou o quê? A natureza maligna. Danificou a alma para o propósito com Deus. A sua mente foi danificada. Ficou obscura. Aí é quando o homem começa a andar dentro das suas próprias vontades. Se você abrir em Efésios 4, 17 e 18, Efésios 4, 17, 18, diz assim: assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. A sua emoção, criada para amar a Deus, foi desviada para amar outras coisas. Olha o que acontece, irmãos. Nós começamos a amar outras coisas, nós começamos a dar outras prioridades, sem Cristo Jesus. Hoje está numa moda, eu não sou contra isso que eu vou falar agora, tá? Deixo isso bem claro que eu não sou contra. Hoje está numa moda muito da pregação sobre a prosperidade, né, sobre modos de como você pode ser bem-sucedido financeiramente. Sim ou não, irmãos? A gente abre a internet e se fala muito sobre isso. E de verdade, eu não sou contra isso. Estou dando um posicionamento particular aqui. Porque o problema não é ter o dinheiro. O problema é o dinheiro ter a gente. E não é só rico que tem amor ao dinheiro. O pobre também tem amor ao dinheiro. Quer uma prova disso? Posso? Sem filtro? Com muito amor e carinho? Posso, pastor Daniel? Eu vou falar, irmãos. O pastor fala assim, ó, esse momento é o momento dos dízimos e das ofertas. O que acontece, irmãos? A nossa confiança está realmente no Senhor? A nossa dependência está realmente no Senhor? Vou dizer algo mais. Podem voltar a sorrir. Eu não estou aqui para acusar vocês. Aleluia? Nós estamos aqui para aprender da palavra juntos. O acusador das nossas almas já é Satanás, está tudo certo. Mas nós temos um advogado em Cristo Jesus que vai também nos defender sobre esse assunto. Então, se Deus te der recurso, que esse recurso venha a ser usado para a glória de Deus. Não agir só pelas emoções. Às vezes, eu vou falar para a igreja tem dificuldade de falar sobre isso devido a tanta corrupção que a gente vê dentro da igreja. Falando para crente, tá? Aí nosso coração endurece. Mas a gente esquece de confiar no Senhor. Nós esquecemos da dependência do Senhor. Nós estamos aqui aprendendo da palavra do Senhor. Nós estamos aqui para crescer em fé. Estamos falando aquilo que o pecado faz conosco. E por que a gente faz isso, Euler? É porque existe duas naturezas dentro da gente. Qual a natureza? A natureza do reino, quando nós recebemos a Cristo, e a natureza pecaminosa, que é aquela que nós nascemos com ela. E qual que é essa natureza? Quando a gente ira a ponto de pecar, qual é a natureza que está falando, irmãos? Quando dá vontade de matar, né? Jesus vai muito a fundo, né? Matar não é só tirar a vida. Quando você olha para o seu irmão e olha para ele com ódio, quando você tem inveja do seu irmão, em vez de você caminhar do lado dele, quem que está falando? Qual a natureza que está gritando? A natureza caída. Percebem? Se nós não buscarmos a Deus, se
se nós não nos santificarmos, se nós não lermos a Bíblia, se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, por mais que nós recebamos ou tenhamos recebido a natureza divina através de Jesus, o que vai ficar gritando dentro da gente, dando ordem para a gente, vai ser a natureza caída. Mas a Bíblia fala que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Aleluia! O pecado não vai ter domínio mais sobre nós. O que é domínio? Posso dar um exemplo. Se a gente pegar um cavalheiro montado no seu cavalo branco, algo está na boca do cavalo. O carro está ali. Para que serve esse recurso? Para dominar o animal. Nós não somos cavalos, tá, irmãos? Mas o pecado dominava, como se nós fôssemos um bonequinho de fantoche. E a gente não percebe. A natureza pecaminosa faz a gente odiar e não perdoar. Quem não tem a natureza divina dentro de você, isso é natural. E está tudo certo, entre aspas. Por quê? A pessoa não tem. Como é que eu vou cobrar de alguém que não tem Cristo que ele ame? Que ele tem uma reação do reino, sendo que ele não tem o reino dentro dele? Tem como, irmãos? Não tem como eu cobrar um comportamento de alguém que não tem Cristo, um comportamento do reino. Mas nós, que recebemos a Cristo, nós temos a obrigação, sim, a obrigação de revelar a natureza do reino ao mundo. Nós temos a obrigação, posso ir mais a fundo? Posso? Estão preparados? Nós não precisamos revelar a natureza de Cristo dentro da igreja. Oi, Yuri, tudo bem, irmão? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, comunhão, reunimos comunhão. Mas nós temos que revelar o reino é dentro da minha casa, com a minha esposa e com a minha filha. É lá no meu trabalho, com aquelas pessoas que trabalham comigo. É com meu filho, é com a minha esposa, é com meus amigos. Revelar a natureza de Cristo. Se você tem Cristo, você tem que ter esse cheiro agradável. Você já percebeu quando alguém chega com aquele perfume gostoso? Eu não gosto de usar perfume, não. Eu gosto de sentir. Alguém chega com um perfume assim, que gostoso. O meu é desodorante sem cheiro, né? Eu gosto de desodorante sem cheiro. Mas tem pessoas que chegam no ambiente assim, você nota que perfume gostoso? Sim. Qual que é o cheiro que você tem levado? O cheiro de vida ou o cheiro de morte? É isso que o pecado faz, ele arruina a nossa alma, ele acaba com as nossas emoções. A gente recebe um não, acabou o mundo. Se a mamãe falou não, recebeu um não, irmão, o não, se Deus falasse não, vou citar um exemplo curtinho, que meu tempo está passando. Tinha um sonho de consumo. Pensa no seu sonho de consumo. Pensou aí? É uma viagem ou um carro? Pensa no seu sonho de consumo. Irmãos, todos nós temos um sonho. Ou vários sonhos. Sim ou não? Sim. Se você não sonha mais, volte a sonhar. Se está pensando em fazer uma universidade, faça. Está pensando em voltar a estudar, um trabalho, fazer um docinho, faça. Qual que é o seu sonho? Eu tinha um sonho. Eu tinha o sonho de comprar um equipamento, eu sou músico, um equipamento, e eu encontrei esse equipamento, e o rapaz anunciou ele com preço bom. Nós estamos falando sobre ouvir a voz de Deus, está dentro do contexto, tá? O que acontece? O preço era bom, eu falei, eu vou comprar, está dentro das minhas condições, peguei o dinheiro e pus no bolso, peguei uma folha de cheque, pus no bolso, aí Deus falou comigo, falei, eu vou lá comprar. Deus, opa, você vai lá ver
Vai? Vou, Senhor. Mas você não vai comprar. Falei, Deus, é meu sonho de consumo. Deus, é o meu sonho, aquele equipamento, é o seu sonho. Imagina esse sonho aí agora. Deus falou assim, ó, não. Aí eu levei um amigo comigo. Eu falei, amigo, vão comigo? Vão. Quando eu voltar, você me lembra de falar uma coisa com você. Ele falou, o que é? Pode falar de uma vez? Eu falei, não. Quando a gente voltar, você me lembra de eu te falar. Beleza, irmão. Cheguei lá para ver o equipamento. Vi o equipamento. Meus olhos, né? As estrelinhas brilharam. O rapaz tirou um outro instrumento igualzinho ao que eu tinha levado, um instrumento raro, de 1900, não sei quanto. Eu liguei o equipamento, coisa linda. Vamos falar do preço. Vou falar um preço aqui, mais ou menos que era na época. Eu quero 1.300 no aparelho. Eu falei assim, eu te pago, caiu para 1.200, eu falei, eu te pago 1.000, e com os R$1.000 no bolso. E uma folha de cheque. Ele falou, não, eu faço para você a 1.100. Aí eu falei mais uma vez, né? E Deus falando, não é para comprar. Deus no meu ouvido assim, ó, não é para comprar. Eu falei, eu te pago 1.000. Ele falou, não, você pode me pagar os 1.000 e pode me dar uma folha de cheque de R$100. E além disso, eu vou te dar um brinde. Ele tira uma placa, que era desse contrabaixo que eu tinha levado, uma placa raríssima. Os olhos do rapaz que estava comigo, estava brilhando mais que o meu, e cutucando, tipo assim, essa placa vai ser minha e tal. Eu falei, não, falei mais uma vez, eu te pago 1.000. Ele estava me dando o aparelho e mais uma placa que custava uns 300. Ele falou, não, eu quero 1.100. Eu falei, muito obrigado então. Qualquer coisa eu te ligo. E brigando com Deus dentro de mim, irmãos. Virei as costas, o menino do meu lado ficou meio que endemoniado, e quando entrou no carro ele estava me xingando, falou, como que você vai perder uma oportunidade dessa, tal. Às vezes, irmãos, os nossos olhos veem como oportunidade. Que árvore linda, que fruto maravilhoso, que fruto lindo, que oportunidade, né? Que oportunidade. Aí eu falei assim, você lembra quando a gente saiu do bairro? Eu lembro, eu falei que eu ia te falar uma coisa. Sim. Deus falou comigo que eu podia ver, que eu podia contemplar, mas não era para mim comprar. Ele falou, mas como assim Deus falou com você? Porque isso não existe, não é Deus que está falando com você, não. O meu coração fechou, irmão. Por mais que a minha carne queria, Deus tinha falado comigo para não comprar. Mas era uma oportunidade, é uma árvore maravilhosa. Mas Deus diz não. O que Deus tem dito para você que é um não? E a sua natureza e os seus olhos estão brilhando. No meio da semana o rapaz me oferece a caixa extra, tudo pela metade do preço. Fazia parte da banda de uns cover de Beatles e não queria tocar mais. Irmãos, eu tremia de vontade de comprar. Mas a partir do momento que o Espírito Santo falou ao meu coração, ao meu espírito, o Espírito de Deus vai falar ao nosso espírito. Vou repetir. O Espírito de Deus vai falar ao nosso espírito. Devo comprar ou não? Se você tiver de comprar, paz vai vir no seu coração. A sensibilidade da nova natureza, ela tem que falar mais alto do que a natureza pecaminosa que habita em nós ainda. O grande problema, irmãos, é que a natureza pecaminosa habita dentro de nós ainda. Por isso que nós temos essa luta. Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu brigo para não fazer, esse eu faço. Quem está falando isso, irmãos? É eu, né? O mero mortal aqui que não fui um apóstolo. Quem está falando é um apóstolo. Quem está falando é o apóstolo Paulo. O bem que eu quero. Qual que era a luta, irmão? A luta era a velha natureza com a nova natureza do reino que nós recebemos em Cristo Jesus.
Sim ou não? Estamos dentro de nós. Habitam quantas naturezas? A natureza P e a natureza do reino. Vamos seguir. Amém? Amém. Efésios 2:2. Lá fala assim: cadê você? Nos quais costumavam viver quando eu seguia a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem vive na desobediência, irmãos, não está vivendo sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Me lembrei daquela passagem, né? Que o pai pede o filho para fazer algo, o primeiro filho fala que não vai, aí o segundo fala que vai e não vai, aí o que falou que não ia, vai. De repente a gente fala para Deus assim: Deus, eu não quero tal, não quero e tal, mas se você deixar o Espírito Santo trabalhar e você ser guiado por esse Espírito, mesmo que você vá contrariado, vá por obediência. Para quê? Para que você esteja no centro da vontade de Deus. Corrompido no corpo. Eu vou corrigir isso aqui, tá, irmãos? Eu vou corrigir isso aqui. Quer ver, ó? Deixa eu ver se dá. Ah, não vai dar não. Está no outro modo aqui. Está vendo o orgulho? Está vendo o orgulho? Eu errei. Escrevi. Quando a natureza do pecado entrou no corpo do homem, fez dele a carne pecaminosa. O pecado habita agora na carne do homem. Romanos 7, 17 e 18. Aonde que habita? Na carne. 7, 17 e 18. 7, 17 e 18. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Isso é uma condição miserável, irmãos. É impotente, é muito ruim quando a gente não quer fazer uma coisa, mas o pecado está governando ali, né, como um bonequinho de fantoche, né? É o que o diabo faz. Hoje eu vi um amigo meu que se internou há pouco tempo atrás, usuário de droga. Se internou, voltou, homem de Deus, homem que é usado na palavra. Aí hoje eu fui entrar no meu carro, eu vi que alguém passou rápido assim, então, quando eu sentei no carro, olhei, quem que era? Ele voltou novamente a usar droga. Ficou com vergonha de me cumprimentar. Eu vou acusar ele? Não. Deus olha para ele diferente de mim. Enquanto ele está vivo, Deus vai estar falando para ele assim: filho, volta. Filho, volta. Deus faz isso com a gente, irmãos. Deus faz isso conosco. Essa é a situação lamentável do pecado. O que o pecado faz? Ô Yuri, me permita, vem cá. O pecado pega ele, fala assim, ó, vem cá, vamos caminhar para cá agora. Agora vamos para cá. Não quer subir não, vem, você vai querer sim. Vem para cá agora. Fala assim, não quero não. Quer não? Quer sim, vem cá. O pecado, irmãos, aqui ó, é engraçado, né? É engraçado? É engraçado, né? Pode ir. Pode sentar, obrigado, irmão. É engraçado. A gente acha graça. Mas na realidade, é essa. Ele está vivendo a realidade que ele nasceu para viver? Sim ou não? Não. Ele não está vivendo a realidade pela qual ele nasceu para viver.
Essas são as 3 condições. Agora vem a coisa linda, né? Anota aí. Vamos voltar para cá. Mudei. Vamos voltar. Ai, ai. Gente, foca aqui em mim, falta em mim. Eu mudei aqui sem querer. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos voltar com essa foto para lá. Espera aí que eu vou conseguir. Espera aí. Fechei sem querer aqui. É bom acontecer isso, sabia? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Então, irmãos, aí entra a questão agora do amor de Deus para com o ser humano. Deus, ele não desistiu do propósito inicial. Deus, ele não desistiu de nós. Deus, ele nos amou a tal ponto de mandar o seu único filho para que pudéssemos ter essa reconciliação. Deus continua nos amando. Ele não desistiu do seu propósito em habitar no homem. Aleluia. Se sentir amado pelo Senhor, irmãos, não tem preço, sabe? A gente olhar para a gente como pecador e se sentir amado por Deus a ponto de Deus estar à procura de nós o tempo todo. Estou me lembrando de outra parte aqui, eu vou sair do fora ali, antes de entrar na questão de Jesus. O homem saiu, pecou, depois esse pecado ele aumentou, né? Aí veio quem? Noé. Ele ficou 100 anos ali batalhando. Aí Deus extermina toda a terra, toda a criação. Deus matou tudo, irmãos, por causa do pecado. A natureza sofreu, porque a terra começou a nascer espinhos. Numa nova aliança através de Noé, e dá tudo errado novamente, né? O pecado cresce. Aí vem Moisés e vem Abraão, e a gente pode citar algumas pessoas aqui, mas o propósito de Deus era permanecer em comunhão com o ser humano. Deus não desistiu de nós, a ponto dele enviar quem? Jesus. O bom pastor, aquele que nos trouxe a salvação. O seu único filho teve que morrer naquela cruz para nos redimir dos nossos pecados. Se a gente fosse ler a parábola em Lucas 15, pode ser? Me ajudem aí. Lucas 15.
Estou buscando aqui. Ah, tá. Vamos pegar a partir do 14, só para a gente ganhar tempo. Aliás, a partir do 12. O 11 fala assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou tudo, todos os seus bens. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome e naquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comido de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma grande festa e comemorar, pois o meu filho que estava morto voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que está acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de quê? De ira, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um servo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens e com as prostitutas mata o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Irmãos, vou abrir só um parênteses, que eu lembro de um pastor também pregando. É muito difícil a natureza caída. É muito difícil a natureza caída, porque normalmente a natureza caída não quer perdoar. E principalmente quando o filho que permaneceu em obediência está fazendo tudo certinho. Acontece isso? Nós estamos indo à igreja, nós estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos participando da vigília, nós estamos participando do culto de oração, nós estamos naquela atividade, tudo certinho, e aí aquele que fez tudo errado chega em arrependimento, normalmente nós queremos o quê? Trazer julgamento. A natureza caída, ela vai sempre querer gritar, mas Deus sempre vai nos receber de braços abertos. Vou repetir, Deus sempre vai nos receber de braços abertos. A partir de qual momento? Quando nós entendermos que precisamos voltar ao lugar de dependência. Anota, precisamos voltar ao lugar de dependência. O interesse de Deus em nós, ele é grande, irmãos. Por causa desse grande amor que Deus tem por nós, é que nós nos tornamos filhos. Se pegarmos lá 1 João 3, 1,
Você está vendo que a gente vai caminhar sempre dentro da palavra, né? 1 João 3,1, o que fala lá? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aleluia! O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olha que amor lindo, irmãos. Olha o favor de Deus. Nós não somos mais pessoas sem esperança. Hoje eu explicava para o rapaz assim, a gente pode ter tudo, mas o que pode ser a base nossa? É a paz que Deus traz ao nosso coração. Esse amor que nos faz entender o propósito das nossas vidas. Ele vai nos amar eternamente. A misericórdia nos alcançou. Vou repetir. A misericórdia nos alcançou. Por isso que nós podemos ser cheios novamente da vida de Deus. Por isso que o Espírito Santo mora dentro da gente hoje. Você pode se sentir amado. Você pode se sentir perdoado. Porque é o sentimento que Deus quer que nós venhamos a trazer nos nossos corações. Um sentimento de aceitação de volta. Foi o que aconteceu com esse filho. Imagina, você chega assim, Deus, me perdoa aí, eu estou todo errado e tal. Falou, Deus, vem cá. Deus pega a gente, vem cá, vamos fazer uma festa aqui, vamos. Você voltou, vamos fazer uma festa? Você já teve o sentimento de ser perdoado, irmãos? Quando nós pedimos perdão a Deus, o perdão ele é instantâneo. Você não precisa esperar uma semana para ser reconciliada com Deus. Antigamente, quando eu pecava, eu ficava esperando a semana toda, quando eu tinha meus 20 anos, para chegar no culto do domingo à noite, para me pedir perdão a Deus. Vamos mais a fundo? E eu já tocava, irmãos. Tinha vezes que eu subia no púlpito, isso aqui não é altar, deixando um ponto bem, não chama isso aqui de altar, nós somos o altar, nós somos o altar. Aqui é um púlpito. O altar é o lugar santo, já ouviu isso, irmãos? Como é que ele sobe lá e tal, aquele é um lugar santo, aqui não é um lugar santo. O lugar santo somos nós. Eu posso estar aqui em cima, posso estar aqui embaixo, eu tenho que ser santo. Ah, mas o pastor subiu e tal. Lógico, irmãos, nós que estamos à frente, vocês que são líderes, amém? Nós temos que ser um exemplo a ser seguido. O peso está maior sobre nós, mas aqui não é altar, o altar somos. Ficou claro isso? Falei em amor, tá? E eu esqueci a minha linha de raciocínio. Eu vou lembrar agora, ó. Ah, tá, ótimo. Aí eu ia tocar, irmãos. Aí eu subia, e um dia que eu estava tocando, entrou uma pessoa que ela tinha me visto pecar. Imagine, irmãos, você está no lugar e você vai pregar a palavra de Deus, aí chega alguém que te viu pecando. E aí? Eu comecei, irmãos, a suar gelado, e de repente o Espírito Santo me tomou em amor, que já tinha me pedido perdão a Deus. Mas aquela pessoa entrou no culto. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Mas o Espírito Santo tomou aquele lugar, e tomou aquela pessoa, e aquela pessoa começou a chorar. O Espírito Santo tomou aquela pessoa, e de repente tinha alguém orando com aquela pessoa, e foi a coisa mais linda do mundo, e eu não entendi nada. Por quê? Não depende de mim. Não há nada que nós possamos fazer, porque Cristo já fez por nós. Não é boas obras. Não é boas obras. Faz parte do pacote? Faz parte do pacote. Mas não vai ser a boas obras. Não vai ser a boas obras. Nós somos garantidos com essa vida
de Deus pelo sacrifício que Jesus fez por nós. E o meu tempo está acabando. Vamos, já saiu de novo, não tem problema. Não tem problema. Vamos encerrar por aqui? Coloque-se de pé. Você já ia tocar, falta 2 minutos. Vamos orar, irmãos? Glória a Deus. A próxima aula eu finalizo e já vai ter a prova, tá? Nós vamos entrar nessa questão da justiça de Deus. Eu vou ser bem pontual. Deus vai continuar fluindo no nosso meio. Sabe, o plano de Deus, ele é perfeito. Os planos de Deus nunca falham. Os planos de Deus nunca falham. Nós não temos com o que ficar preocupados. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, pode estar acontecendo o que for ao nosso redor, diante dos nossos olhos. Deus, muito obrigado por esse encontro. Muito obrigado a Deus, porque toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Que essa mensagem dessa matéria, Pai, possa entrar dentro de nós. Deus, que possamos continuar tendo essa revelação para a Tua glória, Senhor. Deus, obrigado por esse amor. Obrigado a Deus por essa revelação de Cristo Jesus, até mesmo na criação. Deus, o Teu cuidado antes mesmo que nascêssemos, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela revelação da Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, ó Pai, porque nós somos amados pelo Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor já fez todo o sacrifício necessário naquela cruz, Pai. Deus, leva esses irmãos em paz para casa, Pai. Que eles possam voltar, ó Deus, ruminando essa palavra, Senhor. Deus, que eles possam deitar, Senhor, que o Seu Espírito Santo possa trazer mais revelações, Pai, porque eles já são amados, eles já são escolhidos pelo Senhor, e é no nome de Jesus que eu Te glorifico, é no nome de Jesus que é toda a honra e toda a glória. Amém. Deus nos abençoe.